Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente conseguir bater esse papo, conversar um pouquinho. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela audiência, pelas mensagens que a gente vem recebendo de vocês. É muito legal contar com esse carinho. E, bom, hoje estamos recebendo uma visita mais do que ilustre, mas que eu vou deixar o meu parceiro de programa aqui apresentá-lo como fez já em outros programas. Antes de tudo, boa tarde, professor, mestre e presidente Fernando Carvalho. Bem, boa tarde, Adriano. Eu quero cumprimentar os nossos seguidores aí nesse podcast e tenho um prazer muito grande de hoje estar conversando com meu amigo, um profissional de primeira linha, uma pessoa que eu aprendi a admirar, que foi responsável por grande parte do sucesso que a nossa gestão teve. Eu, quando falo daquilo, Paixão, eu meio que me emociono, então tu me dá esse crédito, né? Começou conosco lá em 2003, depois de um período muito difícil, ficou até o final de 2006, né? Participou daquele crescimento do nosso clube. Ele já no mercado anteriormente havia trabalhado em várias entidades, vários clubes, foi muito bem sucedido, vários títulos. Eu não tenho na mão aqui a condição de contar os títulos, mas felizmente ele seguiu quando começou a trabalhar no Inter, conquistando títulos, conquistou o nosso maior título junto conosco, Libertadores, enfim, aquele período áureo que nós tivemos. E hoje nós vamos conversar sobre preparação física aqui, Paixão, e nada melhor do que falar contigo, né, que é um mestre no assunto. Queremos aprender contigo, queremos tomar conhecimento de detalhes dessa tua atividade tão brilhante e tão competente onde tu passou, né? E é exatamente para isso que nós estamos aqui. Nós temos o Foot Hub, que é um propagador de conhecimento, e dentro dos nossos cursos, da nossa academia, nós queremos conversar sobre isso contigo para poder aproveitar o que tu vai nos trazer hoje nos nossos cursos. Bem-vindo, ótimo estar contigo aqui. Bom, dizer do prazer, né, da honra de estar aqui com o senhor, com vocês, enfim, é uma coisa que envaidece qualquer profissional, né, porque a gente já está há bastante tempo trabalhando, a gente tem essa amizade, esse carinho, esse respeito recíproco, e isso é uma coisa nobre na vida, né, a gente poder conhecer alguém e esse conhecimento se transformar em gosto, transformar em amor, em carinho. Isso é coisa boa da vida. A vida que a gente leva isso, amizades, com respeito, com carinho. E a gente, as palavras, obrigado, a gente sabe que a nossa trajetória, né, é uma trajetória onde até posso dizer, graças a Deus, com mais altos do que baixos, né, em relação a tudo que a gente se propôs a fazer. E é um prazer sem fim, prazer sem dimensões de estar aqui, para poder falar da preparação física, poder falar daquilo, o que era, né, o que foi e o que é, como tudo está acontecendo. Para mim é realmente é uma honra poder estar aqui falando de preparação física, que é uma profissão que eu amo. Cara, são quase 30 títulos, assim, é uma infinidade de títulos, uma infinidade de clubes, muito respeito, todo mundo sempre te respeitou muito, né? Tu é um cara querido, uma pessoa benquista onde tu chega, todo mundo fala muito bem de ti. E antes de tudo, eu queria te perguntar, nessa questão de preparação, Paixão, como tem sido para ti conviver com a questão da atualização da preparação nos últimos anos? Porque tu foste campeão por 20, 30 anos em sequência. Então, como é se atualizar dentro do teu meio? Como é estar sempre buscando as novidades que a tecnologia e a inovação trazem para a preparação física? Bom, primeiro, não querendo me promover, são quase 40, são 37. 37, eu tava contando, cara, eu contei ali, ó. Porque a gente trabalhou eu trabalhei em todos os clubes do Rio de Janeiro, né? E lá a gente já começou, né? Eu estava no terceiro período de faculdade, eu já ganhei uma faixa com o Bangu, infanto juvenil. Então eu não sabia nem ainda
a Fisiologia 2, a Anatomia 2, nada disso. Eu estava ainda engatinhando na faculdade, já comecei a trabalhar e já enfiando a cara nos livros, né? Mas assim, como é que eu vejo essa evolução? A evolução, ela tem uma palavra que é a chave, né? E tem na verdade, são três, né? São duas palavras, são três: integração físico-técnico-tática. Essa integração, ela veio ao longo do tempo, né? Quer dizer, nesses últimos, vamos botar aí, uns últimos 10, 15 anos, o entrosamento, preparador físico, treinador. Tá? Preparador físico, treinador. Nesse entrosamento, você executa o seu trabalho físico, e eu sempre gostei de executar à tarde, e continuei agora, trabalhei, nossa, tenho uma experiência agora da mais alta qualidade, que é o Roger Machado, que se preparou de uma forma, talvez, pela capacidade que ele tem, não precisasse, mas ele se preparou aos extremos, e é um conhecedor profundo de técnica, de parte física, porque é um professor de educação física, de parte física, parte técnica e tática. Então, a experiência é muito boa. Então, o que era a integração? A integração é você não deixar de fazer o seu trabalho físico, que antigamente era só o treinador trabalhava numa parte e você na outra. Hoje o trabalho é integrado. A integração, ela se dá a partir do momento que o treinador, por exemplo, ele dentro da periodização, preparação de base, período preparatório de base, que se dá em 4 semanas e meia. Você não deixar de fazer... Antigamente só se fazia trabalho físico, começava uma semana, hoje não. Hoje, você, na parte da manhã, você faz a parte técnica e tática até, já começa o primeiro dia de pré-temporada, é isso aí. E na parte da tarde, você continua ajudando o treinador dentro dos objetivos que ele tem, quais sejam. Você, às vezes, mandava só o atleta correr de forma cíclica, em círculo. Ou em campo, mas em círculo. Hoje o treinador, o que o treinador te pede, se você tiver entrosamento com ele? Ele formata o time que ele quer, que na cabeça dele e ali você pode fazer o trabalho aeróbio, anaeróbio. Antes do trabalho da manhã, é feito trabalho de força na musculação, ou no próprio campo, trabalho de força com pliometria, com borracha de tração, enfim. Então, tudo isso, se você tem entrosamento para você fazer parte dessa integração, o treinador, ele pergunta, quantos minutos você precisa? Quanto tempo você precisa? Eu preciso de meia hora, que é justamente o trabalho de força. É a passagem do atleta na sala de musculação. Aí depois ele vai e faz a parte com bola, como eu falei. Aí à tarde você vai e faz a parte física. Sendo que essa parte física, como eu falei, você formata a linha de 4, formata os jogadores de meio campo, formata os atacantes. Do outro time, se tem quantos jogadores tiverem, quantos irão ocupar as suas posições. E ali você executa, que é muito... apesar de uma meia dúzia falar, tiro de 1000, não sei o quê, mas a maioria segue. A maioria me segue, não tem jeito. Que é o trabalho de 4 minutos e 30, saindo da posição e voltando, que é a linha, manter a linha. Aí você vai, Paixão, mas se o lateral, tem que sair lá nos 70 metros, ele faz 2 minutos, dependendo do tempo total que você quer, 4, 4h30, 4h15, 4h45, 5 minutos, enfim, não importa o tempo de corrida. Os laterais, né, os alas vão fazer sempre a metade, saindo com a linha, e na outra metade, mais 2 minutos e meio, fazendo aquela anaeróbia lá que ele faz, de área a área. Então, mantém a linha, sai os zagueiros juntos, com o lateral, sai tudo. Aí você fala, poxa, e o meio-campo? O meio-campo faz aquilo que ele faz, dos 50, do 60 ou 50 metros, que é sair da frente da cabeça de área, ir até a outra e voltar. Jogadores de meio campo.
E os beirada, né? Hoje é beirada, tem que falar o beirada porque hoje é beirada. Antigamente eram os pontas. Fazem a mesma coisa que o lateral faz, só que direto. Ao contrário, vindo para trás. O beirada faz direto. E de volta. Aí você vai medir. Você vai medir, tá? Você vai fazer a minutagem desse trabalho, dá 1 quilômetro. Os que têm limiar mais alto, maior, faz quilômetro e 100, quilômetro e 200. Então é o velho tiro de 1000 que todo mundo falava. Só que de uma forma diferente. Então o que mudou... Onde é que entra a bola aí? Hein? A bola entra onde? Não, nesse momento, não entra nesse momento entra a parte tática com invisível. Que é a linha tem que sair... Certo. Porque se cobra muito a linha. Sai a linha, volta a linha. A linha tem que estar. Está lá para cruzar a bola. A linha tem que estar. Ninguém pode abandonar essa linha. E isso fica automatizado. Quando ele vai treinar com bola, ele sabe dessa linha. Então aquilo vai automatizando, vai automatizando. E aí, Paixão, mas como é um trabalho intervalado? O trabalho intervalado, como eu falei no início do nosso papo, se é integração físico-técnico-tática, a maioria dos trabalhos anaeróbios são realizados pelos mini-jogos dos treinadores. Entendeu? Que é o trabalho de anaeróbia lática. E ali se escolhe o melhor trabalho sempre, diariamente, para que o atleta atinja uma minutagem de intensidade que vá de acordo com o que ele vai precisar para o jogo. Então, essa que a grande diferença antigamente é que nós pegávamos só físico, assim, 4 km, 5 km, tiro 3, 4, 5 tiros de 1000, 4 tiros de 5 de 1.200, 4 de 1.500, enfim. Hoje se faz, continua se fazendo. Mas no outro formato. No outro formato. Paixão, e em uma linha do tempo, isso aí, quando é que começou? Quando começou isso aí? A partir de que momento isso aí passou a ser importante e tu registrou nos teus trabalhos essa pequena alteração? Isso é uma evolução permanente, né? Ela veio evoluindo. Ela vai até evoluindo, chegar como hoje. Evoluindo. Tem uma linha do tempo, olha, a partir de 2008 eu comecei a fazer assim, depois eu 2010... Isso para mim, porque eu tenho visto ainda muitos trabalhos de aquela forma antiga. É antiga. Porém, muitos trabalhos, mesmo da forma antiga, respeitando as posições e limiares. Porque é muito importante você respeitar o limiar do atleta. Que eu não posso correr com o senhor se eu fiz o meu teste 17 km por hora, se eu fez para 13, 14, você não vai correr junto comigo. Eu vou correr junto com o André, enfim. Então, respeitando, se faz o trabalho ainda. E eu vi, sabe, eu fico prestando bastante atenção, né, nos treinadores de fora. Então eu vi... Essa é uma pergunta que eu quero te fazer na sequência. Conclui aí. Jorge Jesus chegou no Flamengo correndo, fazendo corrida, fazendo salto, fazendo musculação. Ele corria junto com o atleta. Tá? Paulo Souza, agora que eu vi, chegando, fazendo corrida. O Abel, lá no Palmeiras, eu posso dizer que sou amigo do André, a gente tem trabalho de corrida, tem trabalho da musculação. Junto com esses trabalhos, porque o que veio de repente a preocupar as pessoas e achar que nós, por exemplo, com 45 anos de profissão, estejamos... O que veio para... Não, é porque hoje se faz a musculação associada a um trabalho de... Você faz um circuito com estabilizadores, com core e com a máquina. Antigamente fazia só máquina. Um ou outro trabalho que se fazia. Esses trabalhos estabilizadores, só que, mesmo assim, tem trabalhos estabilizadores que eu fiz quando eu tinha 18 anos no quartel. Então é criatividade, entendeu? É criatividade. O que teve de evolução dentro do geral assim foi isso. Aí o senhor falou, o tempo que eu pressenti isso é de uns 10 anos para cá. Uns 10 anos para cá. Porque a gente não pode esquecer que a base de qualquer... Eu estou vendo agora, eu vejo vídeo de treinamento internacional, pessoal que veio do Uruguai, da Argentina, os trabalhos do Cudê, preparadores físicos do Cudê, eu adorava ver o Inter jogar naquela época.
que era uma correria bonita. O que fazia? Corridas. O que fazia? Força na musculação. O que fazia? Trabalho de força, com a borrachinha de tração, com pliometria. O time andava. Foi um período maravilhoso. E aguentava, né? E aguentava. Já visto que o nosso querido Abel, que ontem mandou uma mensagem, ele pegou o time, pô, ele só fez inteligente, conhecedor de técnica e de tática, só arrumou da forma dele e o time continuou andando, quase foi campeão brasileiro. Então, então a gente tem que respeitar muito isso, sabe? A gente tem que respeitar o seguinte: o que o profissional está fazendo, o que é necessário, que é necessário para o jogador de futebol, o que é necessário para jogar com intensidade, 90 minutos, que hoje não são mais 90, são 100, dependendo, dá 7 minutos, dá não sei o que, enfim. Mas 90 minutos, vamos gabaritar. O que é necessário? O que é funcional? Corrida é funcional, tem que botar para correr. O atleta tem que entender, dentro da periodização, para aquele dia de trabalho, se é segunda, terça ou quarta, a minutagem que ele tem que atingir a nível de intensidade, 15, 19 para cima. Trabalho de quarta-feira, por exemplo, tem uma semana completa. Trabalho de quarta e quinta, você eleva essa minutagem de 19, 15, 19 para cima. Tem atleta fazendo 28, 29, 30 quilômetros num sprint, numa coisa qualquer. Porque ali é que você pode subir para começar na sexta-feira, você baixar a curva, se o jogo é domingo. Então, ele é informado de que se ele... E aí vamos falar da evolução, daquilo que a gente entende que é evolução. A evolução se deu a partir do momento que essa parafernália dessa estrutura de não sei se pode aqui, se eu posso citar... Pode citar quem quiser. A questão da estrutura, os catapultos da vida, os bingo, todos eles, todos os medidores, que hoje o atleta fala assim, não, eu não fiz só isso, ou eu fiz assim, não, você não fez, está aqui. Você vai fazer o relatório, está escrito ali. Tu tem como avaliar porque tudo. É individual. O GPS está funcionando. Os GPS estão dando, entendeu? Então, toda essa parafernália, toda essa estrutura veio para nos dar mais segurança. Esse é o ponto. Nós ficamos mais seguros hoje, tá? Se eu botar o doutor Fernando, doutor Fernando, eu quero que o senhor corra a X por hora com uma frequência X e você vai percorrer tal distância. Se o doutor Fernando, que não é o caso, o presidente dos presidentes, se não é o caso, de falar assim, não, eu fiz... Hoje você não precisa estar. Antigamente você precisava ficar no meio do caminho assim, para ver se o seu atleta passava correndo. Isso tem história, o senhor tem história. Para ver se ele completava o percurso. Mas você não precisa. Paixão, eu tenho uma colocação aqui para te fazer sobre essa questão da convivência dos nossos profissionais com os profissionais de fora, de escolas diferentes, de ambientes diferentes. Nós temos a nossa cultura aqui, eles têm a cultura deles lá, não é uma crítica, é apenas uma constatação. Em determinado momento, eu, como dirigente internacional, tinha um treinador de fora, né, e o treinamento físico dos atletas, ao contrário do que eu tinha aprendido contigo, né, e com o Hélio, era um treinamento mais com bola. A gente não fazia esse tiro de 1000, a gente não fazia trabalho de força, nós fazíamos mais aquele pequeno jogo e aquela simulação de jogo, era o trabalho físico, né? E nesse tipo de trabalho, o jogador brasileiro, ele não chega à exaustão, ele não atinge o nível máximo de exaustão que vai lhe dar a condição física adequada. Tô te dizendo coisas aqui que tu pode dizer que está errado, tô só raciocinando não, depois contigo, eu vou. tá? E aí, pelas tantas, o meu time no segundo tempo decrescia de produção. Ele marcava, entendeu? Tá. Ele não tinha, não tinha o mesmo rendimento. Eu, como tu sabe, procurava outro. Procurei 2 atletas, Andrezinho e Kleber. E, pô, vocês não estão jogando nada, vocês não estão correndo. O que houve? O que tá vendo? Pois é, esse treino físico aí tá faltando alguma coisa. Nós temos que fazer uma complementação. Aí o preparador físico que estava junto conosco, brasileiro na época, era o Fábio Maceredia, que é o top de linha. Sim. Né? O Fabinho, aí combinamos com o Fabinho que ele faria uma complementação àquele trabalho. Aí o time cresceu de produção de novo. Então, isso aí é uma realidade, isso é uma verdade que eu estou te falando. Há uma diferença... Evidente, presidente, evidente que sim.
O trabalho com bola, por mais que você queira doar uma minutagem alta, ele não tem uma regularidade. Ele não é, tipo... Ele não leva o atleta à famosa palavra da moda, que é resiliência. Os trabalhos de corrida, além de ele não chega a sofrer. Ele não chega a sofrer. E aí, o que acontece? O trabalho de corrida, além de dar a condição biológica do atleta correr, ele trabalha a questão psicológica do jogo. A questão psicológica do jogo. Porque se ele tem que fazer 1.000, 1.500, se ele tem que fazer naquele dia 4 minutos que dá 1.000, 1.500, enfim. Se ele faz tão somente 2, porque os trabalhos com bola, você consegue fazer 5 minutos, ok, mini-jogos. Cada etapa 5 minutos. Mas de uma distância muito curtas. Só que ele se popa também, né? Tem que... Sim. Ele planta couve ali, ele planta aipinha, ele fica. Acha que joga muito? Acha que joga muito, tapa pro lado, acha que joga muito? Acha que joga muito? Então... Isso é uma coisa de 12 anos atrás, né? Eu tô falando... Mas, presidente, 12 anos atrás, mas que recentemente aconteceu, né? A questão da minutagem baixa, porque eram trabalhos quase que parados, sem intensidade, sem nada. O que acontece é o seguinte, presidente, volto àquilo, lembra que eu falei do início, trabalho com bola pela manhã e à tarde completar. No período preparatório de base, a minutagem não pode ser abaixo de 10 quilômetros, 9, 10 quilômetros, 9, 10 quilômetros, na preparação de base. 5 de manhã, 5 à tarde, 6 de manhã, 4 da tarde, 6 de manhã, 3 à tarde, enfim, tem que contar. E além disso aí, a palavra-chave, que é a palavra resiliência, que é a tal resistência da mente. Você tem que entender que o jogo de futebol, principalmente hoje em dia, ele é um jogo de resiliência. Você tem que entender os grandes times que a gente vê aí, os times da Champions League, como é que não sei se é o Liverpool, um deles, o Kopp, não sei, falou como é que ele conseguiu ganhar do Guardiola. Como é que eu vou conseguir ganhar? É só se todo mundo se doar. E hoje não tem o atacante ficar lá, né? Ali cultivando o pezinho de aipim. Não tem isso. Hoje é todo mundo atrás da linha da bola e todo mundo fazendo a pró e a reate. A pró e a pró. É tudo isso. Então, a partir desse momento, então você não pode, porque o atacante tem que fazer só trabalho dele de tiro de 15, 20 metros. E quando ele tem que vir à área para fazer um corner defensivo e ao mesmo tempo sair, então não tem isso. Tem o trabalho preparatório de base, que é o funcional de corrida e que todos têm que fazer. Ah, pastor, tudo igual? Não. Todos no seu, como eu falei, o doutor Fernando, que ele tem um limiar, eu tenho outro, ele não pode querer correr comigo. Cada um trabalhando no seu limiar. Então, o que mudou? Não, mudou a estrutura. Mudou o GPS da vida, mudou a parafernália de catapulta, que você mede de forma fidedigna o atleta. E daí eu queria te perguntar uma coisa, professor, que é essa questão de conseguir gerir. Porque, na verdade, aí, dentro desses plantéis, e podemos falar de todos os times por onde tu passou, são, 20, 30, 40 jogadores. Né? E aí, como fazer isso de forma isonômica para que eles tenham essa ideia de que sim, tu pode individualizar o treinamento, mas que tem uma parte que todo mundo tem que ter uma isonomia física para que não haja um desgaste demasiado na hora do jogo ou para que não falte perna. Né? Como é conseguir gerir tudo isso para que entre na cabeça do atleta que não, olha só, a gente vai ter que mudar o treinamento, daqui a pouco o cara, aquele ali, ele vai correr um pouco menos, mas é que ele tem uma movimentação diferente, né? Como é conseguir fazer com que hoje em dia o atleta entenda que tá cada vez mais difícil tu dar aquela enganada, tá cada vez mais difícil de tu não correr o que tu precisa, tu não dar o teu melhor, né? Com o passar do tempo também se tornou mais difícil fazer essa gestão, professor? Não, eu acho que pelo contrário. Hoje os atletas estão bem conscientes da minutagem que ele tem que cumprir diariamente para que ele possa produzir no campo. Ele não tipo, é o migué, a coisa, é o chinelinho, enfim, todos esses páginas que a gente sabe que se dizem, tipo, fulano é chinelinho, isso aqui.
Dificilmente hoje você vê um atleta escondendo. Por quê? Ele é sabedor a partir do momento que ele é informado na apresentação ou no dia a dia do número de competições que ele tem a disputar. Então hoje... Do número que ele está apresentando também. E nos números que ele está apresentando. É porque ele é cobrado. Hoje não tem você, tipo, poupar ninguém. A presidente Fernando Carvalho foi, né, o presidente dos presidentes, a coisa toda pela, né, a postura que teve, pelo conhecimento, enfim. Aí eu não vou falar uma coisa para ele. Eu digo isso, essa relação do exemplo de um atleta de top dentro do elenco. Não, pelo contrário. E eles sabem, eles são sabedores do que eles precisam. Por várias vezes na seleção, o Kaká, o Juan, o Ronaldinho, olha, eles chegavam, Pastorzinho, eu preciso fazer aquele trabalho. Quantas vezes o Kaká pediu para fazer trabalho intervalado anaeróbio lático de 200, 300 metros? Porque ele sobrevivia daquilo, ele foi criado com Moraci no São Paulo, sobrevivia daquilo. Não, ele não andava no campo. E lá no Real Madrid, lá no Milano jogou, era bola, bola, bola. Então essas coisas a gente não é a preocupação de hoje, sabe? Não é a preocupação que você ficar... Não, porque eles até são informados. Eles mesmos, quando terminam o treinamento, eles vão no fisiologista, eles vêm perguntar, porque a gente, preparador físico, fica beira do campo olhando, isso, na minha forma, beira do campo olhando, fulano, como é que está, não sei o quê. Aí você chega, agora o Iala, Felipe, fulano, como é que está o fulano aí? A intensidade está baixa. Aí você chega e encosta no treinador, ou encosta no fulaninho, para hoje não está bom. É o famoso Miguel, que dá bola, tem que participar. Mesmo no trabalho com bola. Principalmente no trabalho com bola, que é o que dá coordenação para ele em conjunto, poder fazer, jogar futebol, fazer uma partida. Então, o que mudou, principalmente essa coisa dos GPS, enfim, do fisiologista estar com você ali no campo. Então, você cobra do atleta. Você cobra dele, dentro da periodização, o dia que é do microciclo de trabalho, né? Que ele tem que produzir naquele dia. Ei, não está bom? Não está legal. Eu lembro até hoje. O Diego, eu posso falar até o Diego, eu cheguei no esporte junto com o Falcão, aí ele, então, Diego, não está legal, Diego, e tal. Aí ele entendeu. Né, Pastorzinho, não está legal. Jogou a seleção brasileira, o artilheiro, ele e o André, aquela dupla de atacante no esporte. Quase classificamos para a Libertadores. Então, esse é o entendimento. Hoje você não... eles são sabedores disso. E é muito legal isso. Acabar o treino, quanto eu fiz? Bom, mas eu só fiz isso. Tu pode fiz estabelecer tudo aquilo. O jogador faz uma competição com ele mesmo, né? Essa você usou a palavra correta. Parabéns, presidente. É assim. É dessa forma que está acontecendo. Então você... as pessoas falavam muito, e a gente me perguntavam muito, às vezes, o próprio repórter, Pastor, deve ser difícil trabalhar na seleção brasileira. Não. Quem chega à seleção, chega sabendo por que chegou. Como tem que se manter. Exatamente. O que tem que fazer para se manter? Aí eu tenho uma pergunta, professor. As inovações, as tecnologias nesse seu tempo aí de seleções, me corrija se eu estiver errado, foram 5 Copas do Mundo pelo Brasil ou 6? 5 pelo Brasil, 5 pelo Brasil, pelos Emirados Árabes. E uma pelos Emirados, que a gente conversou. Quem era o treinador, Paixão, nos Emirados? Era o Parreira. Era o Zagallo classificou. Aí o príncipe lá deu uma rasteira nele, aí foi o Parreira com o Moraci. Sim. É fato, né? Então... Aí eu te pergunto, as inovações nos últimos anos, né, na tua experiência, elas chegaram primeiro foi mais fácil de utilizá-las, né, a tecnologia, a inovação, essas novas ideias, pela seleção,
ou os clubes no Brasil se mexeram mais rápido para isso do que para fazer de forma endêmica via CBF? Onde chegou a tecnologia mais fácil, na tua opinião? Nos treinamentos da seleção ou nos treinamentos dos clubes em geral? Juntos, praticamente. Foi uma época que, né, que a seleção disputava, enfim, Copa da América, enfim, essas coisas todas aí. E juntos foram chegando os... Entendeu? Então a gente, por exemplo, esse período todo eu estava na seleção, ninguém foi buscar, eu não trouxe da seleção nada, pelo contrário. Vieram caminhando juntos, entendeu? Dentro dessa evolução, dessa estrutura para te dar uma condição melhor. Entendeu? Na verdade, Paixão, apenas para corroborar o que tu está dizendo, isso aí tudo tem a ver com a evolução da comunicação, né? Se tu pegar... tu sabe que eu gosto muito de passado, de olhar o que aconteceu, de estudar o que aconteceu, fazer uma leitura do passado com olhos de hoje. Se tu pegar a seleção de 58 para cá, as grandes revoluções táticas, até 2010, por aí, até 2010, as grandes revoluções táticas aconteciam nas Copas do Mundo. Assim foi. O Brasil fez um 4-2-3-1 em 70, depois a seleção da Holanda fez aquele futebol total, era um 4-1-4-1, né? Ou às vezes variando com um triângulo no meio, estou falando em termos táticos. Depois a primeira seleção que jogou 3-5-2 na história foi a Argentina com o Biliardo, para poder liberar o Maradona para jogar sem obrigação tática, né? Jogava solto. Depois a Alemanha seguiu a seleção argentina e foi campeão no ano seguinte, na Copa seguinte, no 3-5-2. Mesma Copa em que o Lazzaroni também levou o 3-5-2. Em 2001 o Tite veio com o 3-5-2 no Grêmio, enfim. Então as evoluções táticas elas aconteciam em Copas do Mundo. A partir de 2010, 2012, as evoluções táticas começaram a acontecer a todo momento, porque tu passou a ter contato com o que acontecia no mundo todo. Tu tinha campeonatos europeus, campeonatos da Ásia, então tu via essa evolução tática dentro do campo, sem estar presente, né? sem ter um marco, que no caso da Copa do Mundo até 2010 era o que acontecia. E na questão física da mesma maneira, né? Então a partir de 2010, 2012, as coisas começaram a aparecer mais, os trabalhos começaram a aparecer. Por isso é que a tua colocação é exatamente nesse sentido, digo eu, né? Porque tu via o trabalho na seleção da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, e isso aí acabou sendo trazido para cá, é natural isso, né? E eles também levando os nossos conhecimentos, porque a gente também, a seleção de 70 levou conhecimento para fora, né? Foi uma seleção, à época o Parreira era o preparador físico, o Cláudio Coutinho era o preparador físico, o Chirol, e eles levaram as nossas expertises. Também em Copa do Mundo. Então, na verdade, a pergunta dele, eu estou tentando complementar, se estou errado, tu me corrige, começou a acontecer a partir de 2012, 2011, por aí, é que o mundo passou a se dar conta que... há 10 anos que eu falei. Exatamente, é isso aí. É porque essa situação das Copas, a gente, por exemplo, a gente passava pouco tempo na seleção, por isso que caminharam junto. A gente passava mais tempo no clube, sempre na seleção para preparação. Aí você trazia alguma coisa do clube. Aí lá você tomava conhecimento de alguma coisa, aí levava para o clube. Então, clube, seleção, clube. E vieram caminhando até alcançar esse patamar hoje dessa evolução, entendeu? Mas é fundamental, a gente não perca o raciocínio do início, que eu falei o seguinte, a estrutura do futebol, a estrutura para se jogar futebol, ela não vai mudar nunca. Período preparatório de base, tem que dar base aeróbia, força muscular, tem que dar. O que mudou foi durante esse período de dar também isso, 4 semanas e meia. Depois você vai articulando, durante o ano você vai articulando, mas e junto com isso, a parte técnica que foi desenvolvida. Foi isso que tem uma outra coisa, né, Paixão? Que antigamente era 60 jogos por ano, agora é 80, né? Isso é uma diferença muito grande. E aí ganha quem tem elenco. Quem tem elenco, exatamente. Ganha quem tem elenco. Por exemplo, antigamente, há muito lá atrás, é difícil você usar um garoto para...
Tem uma tese do Palmeiras, por avaliações que foram feitas pelo Palmeiras, que tu ganha quem tem elenco e ganha quem tem prevenção de lesão. Quem tem prevenção. E aí isso é uma pergunta que eu quero te fazer. Antigamente, eu sou do tempo que eu queria... Falou em chinelinho, eu tinha pavor de chinelinho. Eu quero o departamento médico vazio. Hoje, o normal é ter departamento médico cheio, para prever lesões, né? Para conseguir antecipar, né? Tanto na preparação física como na utilização do atleta nesse ou naquele jogo, fazendo secar, fazendo avaliação de possibilidade de lesão. Né? Isso é real? Isso é real? Te faço super real, super real. Pertinente a sua pergunta, presidente. Super real. É a área de transição hoje, onde o atleta, se o treino é 9 horas, 15 para as 8 horas ele já está no clube e ele é sabedor, principalmente com o fisioterapeuta. Principalmente com os fisioterapeutas, vamos valorizar. Os fisioterapeutas, vamos valorizar. Onde tem os trabalhos estabilizadores, core, trabalho mesmo na musculação, onde eles têm a entrada, que é uma integração também, né? É o único setor que eu vejo que, né, é o único setor que é integrado, entendeu? O departamento médico, fisioterapia e preparação física e fisiologia. Então o atleta chega cedo, ele é sabedor que ele tem que fazer uma correção de quadríceps, né, anterior de coxa. Ele tem uma diferença, que ele tem que fazer a posterior, que ele tem que fazer trabalho de adutores, fortalecer, que ele tem que melhorar o alongamento dele, elasticidade. Então ele chega cedo para fazer tudo isso. E com isso ele prevê a lesão, né? Antevê a lesão. Antevê a lesão. Só que a lesão, doutor Fernando, ela às vezes é inerente a um trabalho que você executa. Porque se você tem grupo, consequentemente, você minimiza. Que eu estou vendo, por exemplo, eu já ouvi várias vezes, o próprio Mancini falar, o Denis falar, pessoal, o Grêmio vai fazer 4 semanas e meia, que é o básico, que o Heverson... gente, nós temos que fazer a preparação de base, ela se dá nesse período. E aí, para que você cumpra, o que está acontecendo? Mas dentro da preparação de base, tem um jogo. Pô, o senhor via dentro do vestiário com a gente, era o primeiro a chegar, e tem que ter o jogo. Tem que ter o jogo que eles estão fazendo. E entre eles, a mesma coisa o Inter fez com um grupo que deixou o titular aqui, a União Frederiquense, ficou aqui trabalhando, que é para jogar Não, União Frederiquense foi o titular. Enfim, o São Luís, isso. E ali você vai dando minutagem a todos, no período que é um treinador novo, observando. Então a questão do que o senhor falou é super, hiper pertinente. É a área de transição. O atleta chega, está ali, tem que fazer isso. Ele é testado pela fisioterapia ali. Falta de elasticidade, a coordenação está abaixo, a força muscular, né, que é justamente medida ainda no isocinético, tem desequilíbrio A, B, C, e ali ele chega cedo para corrigir tudo isso. E aí esse trabalho de prevenção. E muitas das vezes ainda tem... Isso é uma coisa que ainda, hoje em dia, às vezes tem que chamar a atenção de um atleta ou outro. Fulano, você tem tal para fazer? Você tem o pré-treino para ser realizado dessa forma? Por que você não chegou mais cedo? Porque tudo isso está fora do trabalho com bola. Fora do trabalho principal, desculpe. Que pode ser uma parte física com aquecimento e depois a parte, né, com bola. Tudo isso é o trabalho dele particular. Sendo que, mesmo que o atleta às vezes não tenha nenhum tipo de trabalho especial para fazer, sempre, hoje, principalmente hoje, tem os trabalhos estabilizadores, os trabalhos, né, core, estabilizador, funcionais,
tem um trabalho na musculação específico. Então, mesmo que não tenha, você procura globalizar. Eu preciso te perguntar outra coisa. No Brasil, a tendência é que as pré-temporadas elas iniciam ali, geralmente no 4, no 5 de janeiro, né? E aí depois tem os estaduais, que começam lá no dia 19, no dia 17 e tudo mais. Qual é o tempo médio, né, que o senhor enxerga que no Brasil atualmente os times consigam colocar os seus jogadores, o seu plantel à disposição em condições mínimas como um todo? Desde a reapresentação no 4, quando é que a gente tem um time em média aqui dentro dessa fisiologia que existe do jogador brasileiro? Quando é que esse time começa a ter, eu posso realmente, não, agora eles estão prontos para, tá 90%, tá quase 100%, tá na ponta dos cascos. Quanto tempo demora? Primeiro, assim, quando você termina um período de preparação de base, que se dá entre 4 semanas e meia, é o mínimo. É o mínimo, 4 semanas. Quando você termina, você não está com o time a 100%. Porque ou ele jogou pouco nesse período, ou está sobrecarregado de trabalhos físicos, e aí precisa jogar. Vamos para o jogo. Aí sim, talvez entre de 80%, 70% para cima de condição boa, é a partir do 9º, 10º jogo. Que várias vezes fazia essa pergunta, Paixão, mas quando é que a partir do 3º vai melhorar e no 10º, no 7º, 8º, o 9º já que é a questão da Copa do Mundo. Pô, Paixão, não, quando for a decisão você pode esperar que vai. Então, é fundamental que possa se cumprir esse primeiro período. Aí sim, ele dá segurança para nós. Você viu o atleta fazer, ele fez o trabalho, ele tem segurança biológica, porque ele fez as partes musculares 4 semanas e meia, fazendo musculação e saltando, e fazendo borrachinha de tração, e fazendo corrida, e fazendo treino com bola. Aí você, peraí, a base foi bem executada. E você se sente seguro, e biologicamente, intrinsecamente, o atleta também se sente seguro, porque ele executou. Aí você, mas tem esse um ou outro que deixou de fazer, você está só de olho nele, né? Só chufiando ele e tal. Aí, não sei o quê, não, fulano, a minutagem semanal foi baixa. Tem que completar, velho. Tem que completar, não tem jeito. Mas tá aqui, ó. O relatório tá aqui, isso aqui não engana. É seu, o GPS é teu, tá com o teu nome, tem um número ali. Não engana, entendeu? Então isso tudo veio, essa grande... Essa entourage toda veio para auxiliar, né? Veio, por favor, né? Toda hora tá assim, dispondo, não sei o quê, não. Não, mas eu vi que tu não fez. Não, mas eu fiz, tá aqui, ó. Tá aqui, tá tudo pronto já. Não tem hoje como mais, sabe? E isso é a grande evolução. Sabe que a propósito, o nosso curso aqui, né, o curso de executivo de futebol do FootHub, a gente tem várias disciplinas, e uma das disciplinas é a montagem dessa comissão transdisciplinar porque ela é transversal. Antigamente, multidisciplinar, elas não tinham ligação, tinha o preparador físico, tinha o fisiologista, tinha a nutrição, elas não cruzavam dados, elas não estavam trabalhando em conjunto. Hoje elas trabalham em conjunto, tudo que é medido numa até repercute na outra, né? Na outra disciplina, né? Então eu queria que tu falasse sobre isso, sobre a importância dessa transdisciplinariedade para que o trabalho tenha proveito, né? O presidente ou o chefe da comissão técnica é o treinador, tem o auxiliar técnico, tem o preparador físico, tem o seu auxiliar, né? Aí tu tem o fisiologista, tem o médico, tem o fisiologista, na sequência tu tem o fisioterapeuta, depois tu tem a nutrição, enfim, todas essas disciplinas que contribuem para o bom rendimento do todo, né? E essa interligação que elas têm que ter, especialmente essa interligação que tem com a preparação física. Acho que eu não vejo como não ser e não estar sendo super importante, porque é um setor ligado ao outro, com informações periódicas, informações minuto a minuto.
Minuto a minuto. E tem a assistência social. Também. Tem também. a psicóloga. Tem uma série de coisas. Né? E ali você está interligado. Está interligado. Os setores estão interligados. Eles não têm como o senhor falou, a multi, sei o que, estão ali interligados. E essa interligação, ela vem dar segurança ao atleta, sabia? Ele se sente seguro por ser monitorado. Ele se sente seguro por os dados que alguma coisa tem que passar para ele, são fidedignos, ele se sente seguro com isso, ele vê que tem qualidade no trabalho. Não é uma coisa que você chega... José, você está assim... Por quê? Porque o treinador falou, o fulano, estou achando o fulano sem explosão para executar essa tarefa. Aí vem o preparador físico, não, mas ele está fazendo um trabalho assim, tá, vamos para o fisiologista, mostra os dados. Né? O médico diz, ele volta e meia vai lá para... Mostra o relatório, e aí o médico diz, ele não tem nada. Né? Aí o fisioterapeuta, e aí vem. Aí você vai... Doutora fulano, escola, algum problema lá, reclamou de alguma coisa? Assistente social, algum problema na família, com a casa dele? Então, todos participaram, todos tiveram oportunidade, e o treinador adora isso. E eu, quer dizer, como preparador físico, adoro isso porque tua margem de erro, ela, sabe, fica quase nada, presidente. Fica aqui, sabe? Erra, gente, nós somos falíveis, né? Mas a margem de erro fica lá não sei aonde. Sabe? Bem longe, bem longe, bem longe. E aí? O que acontece? O atleta está seguro de ou estar bem ou de não estar e ter a atenção desses profissionais e, a partir daí, a produção dele. Que às vezes quantas vezes o senhor chegava cedo, o presidente chegava cedo, aí você vai lá, como é que vai ser hoje aí? Vou fazer assim, tal. Aí ele está só chufiando, chufiando a gente, aí eu rodo para lá, rodo para cá, olha, alguém vem, volta e está lá conversando com o Muricy, conversando. Aí ele está se informando. Acabou ali, vamos para o campo. Ele está olhando. Ele sabe do planejamento do dia, ele está olhando. Mas me falaram isso, né? Me falaram isso. Por que é isso, não sei o quê? Mas é assim. Se todo dirigente devesse ser assim. Porque também tem a roda cíclica também de gente, sabe? Tem que fazer parte dela. E aí, como não seguir esse tipo de comportamento? Que é o que eu digo. Agora mesmo, no Inter viajando e tal, chegava em qualquer lugar, os profissionais, professor, o senhor não sei o quê, porque eu faço isso que o senhor faz, não sei o quê, legal. Aí. Quantos anos você tem? 28, 25. Você faz, tá legal. Eu só... Não muda, gente. Estrutura do futebol funcional é correr, é saltar, é musculação. O que mudou, mais uma vez? Bola. Concomitantemente. Bola saiu. Bola. Bola e bola. Intensidade, né? Intensidade. Eu tenho outra pergunta, professor. Tá bem. Fomos lá para as 4 semanas de base, 4 semanas e meia, aí demos mais ali uma semaninha, 2, 80% e tal, tudo mais carnaval. Carnaval que o amigo gosta de carnaval. Aí a gente viu quando o senhor chegou assim, ó. A audiência, nós vamos botar uma foto depois pra audiência ver. O professor Paixão chegou assim, ó, bem demais, cara, bem demais. Verão. Bem demais. Mas aí, professor, tem a parada do carnaval.
E aí eu te pergunto, ao longo dos anos, esse retorno desse feriado, como conversar com os plantéis ao longo dos anos, como conscientizar os jogadores? Teve muito problema para ti nesse retorno de feriado, para ter novamente essa condição física, que tu tava ali na beirada da perfeição já física e feriado de carnaval prejudica de repente? Não, o feriado de carnaval é um feriado que o atleta fica no máximo, quando fica 4 dias, máximo. Hoje nem dá mais, né? Hoje nem se dá mais. Acho que o Grenal é na terça de carnaval, inclusive, o Grenal agora do Gauchão vai ser no meio do carnaval. Esse carnaval tá fachuto, né? Mas o que é que o professor falou, o que tem lá atrás, onde as competições disputavam poucas competições, eu chegava no sábado, você liberava ele até terça. Hoje você chega no sábado, tem jogo. Tem jogo, e aí você libera ele até segunda. Depois do jogo, né? Concentrou sexta. Bom, concentração, né, presidente? Concentração, entendeu? Que é uma coisa também que às vezes é polemizado. A Europa não vamos... É uma outra cultura, a questão da não concentração. Eu sou contra, inclusive divergindo de um grande treinador, de um grande amigo, Abel Braga. Eu sou contra liberar, não tem que liberar. Acho que não tem que liberar. E infelizmente ele sofreu um problema lá agora, do atacante dele. O Caio Carioca, Caio Paulista. Caio Paulista. Que tal, foi. Então, a pessoa tem que entender o seguinte, mas como ultrapassado? Se você busca, você tem um elenco você concentra 23, 24. Desse 23, 24, você tem as porcentagens, né, de comportamento. Tem. Aí você fala, pode dar o cardápio. Você vai comer isso, tal hora. No máximo 10% vai cumprir. Os horários. Horário de comer. Comer certo, até todos podem comer, que, né, a maioria das esposas hoje tem uma, né, a assistente social faz toda aquelas reuniões, aquela integração. Então, mas é difícil. Então ali você está pensando no jogo, está conversando com o seu companheiro de quarto, o fulano, né? Como é que eu fulano, para onde que o Neymar dribla? Para onde que não sei o quê? Para onde, como é que o goleiro tá assistindo vídeos de pênalti? Então, se ele está em casa, se ele tem um filho de 2 anos, daqui a pouco a mulher não aguenta mais cuidar da criança, a criança está chorando, vai o cara lá, vai cuidar, entendeu? Claro, é filho. Ele vai ajudar, é filho dele. É motivo. Entendeu? E mais, a própria mulher querendo que ele ajude em alguma coisa, isso não acontece na vida, não precisa nem fazer nada errado. Não precisa nem fazer nada errado. Não. O descanso que tem que ter na véspera de um jogo, assim, a concentração, o foco na partida, só a concentração traz, eu não tenho nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. É lógico que o que evoluiu nessa questão, foi tipo, você vai jogar no dia 21h30, ou 20h30, ou 20... Você não precisa acabar o treino e levar para a concentração. Você apresenta na hora do lanche. Entendeu? Você apresenta na hora do lanche. E a maioria prefere, né? A maioria dos jogadores, do meu tempo, a maioria preferia. Até porque com isso aí evitava alguns colegas que não tinham o mesmo pensamento, né? Sim. Que não tinham o mesmo procedimento. Que é heterogêneo. Sempre tem. Tem, heterogêneo. Se você tivesse uma homogeneidade, era fácil. Né? Era fácil. E na verdade sempre eles estão querendo, os atletas, né? Trabalhei com jogadores maravilhosos, com resultados maravilhosos, mas sempre tem. Por exemplo, eu lembro de um jogo que a gente jogou sábado, né, um jogo muito difícil de ganhar, que é em Goiás, a gente conseguiu ganhar e tinha jogo quarta-feira. Combinação, jogo quarta-feira não libera no jogo de sábado, ainda mais fora de casa. Aí como houve uma vitória inesperada e foi muito bom, e tarará, vieram os jogadores para mim para pedir para liberar naquele dia, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tu responder. Te coloca no meu lugar e responde. O que tu acha que eu te diria? Que não. Então tá dando a resposta. Acabou, não tem, né? Se tem jogo quarta-feira, né? Não vai ser liberado. Tem uma coisa que o senhor deve lembrar. Às vezes eu tinha uma preocupação, poxa, um jogo quarta e sábado. Se era. O que você falava para o senhor? Presidente, se for jogo fora, é a melhor coisa que tem. Dá o quê? Sono, alimentação, sono, descanso. Joga quarta.
Você vai jogar quarta em Brasília, sei lá, ou em São Paulo e jogar sábado aqui. Olha a viagem, olha a cor. Você dá alimentação, dá atenção, recupera bem, faz tudo que você tem que fazer. Agora, quarta e sábado na sua cidade, aí sim. Que você, hoje, claro, antigamente, você acabar o jogo, você concentrar, não. Só que quando ele está fora, ele estava concentrado. Ele tinha que dormir, né? Então a segurança era maior. O presidente pode... E era certo. Chegava no sábado, o menino andava. Andava. Então é questão... Aí cada vez mais, por isso que eu digo, é importante que esse papo ele abrange muita gente, sonista, por isso que nós fortalecemos o que o senhor falou, concentrar. Concentração, você dá ao atleta aquilo que ele necessita. Em casa não sei o quê, como o senhor falou, em casa, eu tenho que jantar às 7 horas para, com máximo 19 para 22, 22h30, máximo 23 horas está fazendo um lanche. Aí acontece imprevisto, não sei o quê, né? E já faltou uma refeição. Na concentração, não tem isso. Quantas vezes, e eu não me envergonho disso, pelo contrário, me sinto orgulhoso, quantas vezes está lá, o Joãozinho está lá, tem o último lanche da noite e o jogo outro dia é 16 horas, que é uma coisa que, porque o atleta acorda 11, 11h30, às vezes é fundamental que ele faça esse último lanche da noite. É fundamental. É fundamental que leve uma fruta para o quarto, aqueles que dormem tarde, aqueles que acordam tarde. É fundamental. Quantas vezes que hoje a facilitação, né, do lanche no andar é muito legal. Porque está ali, o atleta está ali, então ele vai de pijama, vai ali, pega o seu lanche, enfim. E mesmo quando era na parte de baixo do hotel, então você já pode... Não, precisa comer alguma coisa, cara. Jogar mais de 16 horas. Principalmente sendo sabedor de que horas ele está acostumado a acordar. Então então vai lá e pega uma fruta, uma banana, coisa qualquer, e leva para o quarto. E de manhã, na hora de banheiro, pode ter uma bananinha ali, tem uma fruta, come e volta a descansar. Então ele não fica naquele período daquela defasagem de alimentação. Então a concentração é uma coisa que a gente... tem que entender o porquê dela. Tem que entender o porquê dela. Principalmente numa cidade, por exemplo, como a nossa aqui, essa rivalidade do Grenal. Você dá... Lá fora, o jogador no dia de jogo, ele vai se apresentar 11h30 no clube, o shopping abre 10 horas, ele vai no shopping, que é a cultura, o torcedor está acostumado. Daqui a pouco ele está no clube. Vai fazer isso aqui e à noite perde o jogo. Então vamos pelo direito, vamos pelo certo. Vamos fazer o certo. Não vamos inventar, vamos fazer o certo. É antiquado? Não é antiquado, pelo amor de Deus. Talvez seja mais profissional, mais isonômico, né? Daqui a pouco tu não dá a chance do outro cara que... o cara que tá sempre respeitador do ciclo, do horário, do regramento, né? Eu acho que tu acaba privilegiando esse e tu acaba colocando o outro cara também dentro desse mesmo círculo. Porque tu acaba deixando muito aberto. Porque, olha só, vamos ser sinceros, é cada vez mais pesada a crítica, né? As teses, mas também, cara, tu vê o jogador... Cara, a história recente é a seguinte, tu vê um monte de jogador que tu já sabe que não tá dando o melhor ali, e o cara vai lá e faz stories 2 vezes na semana de sushi, e pizza, e churrasco, e não sei o quê, e a alimentação não segue um regramento. Sim. Né? Então, hoje a internet, claro que tem várias desvantagens, eu acho que realmente tem uma série de coisas que a gente poderia evitar, poderiam não ser feitas, mas também tem esse lado, né? Pô, tu vai ver, o cara lá que tá treinando, que tá comendo direitinho, que tá não sei o que, o outro cara que faz o treino no clube, chega em casa e sushi e pizza 4 vezes na semana de noite, cara, como é que esse cara vai entregar o melhor que ele pode pro clube? Pra profissão dele, pro torcedor que merece o torcedor é que merece a consideração, né, professor? É uma cartilha que ela é simples de ser cumprida, né? É muito simples de ser cumprida. Porque até a semana toda em casa, ele treinou, deu de manhã e foi para casa. Na véspera do jogo, vamos pensar mais no jogo aqui, vamos que
treinador está com vontade de fazer um papo com ele, o José, vem aqui, ô fulano, aqui, ó, olha um vídeo aqui, ó. Fulano está sempre por aqui fazendo isso, fazendo... Se ele está em casa, você até pode pedir para ele, porque hoje eles recebem muito vídeos, sabe, nos celulares, mas e aí? Aí o presidente falou, a mulher, não sei o que, fulano, segura aqui um pouquinho, não sei o que, aí daqui a pouco vem, amanhã tem jogo, ele tem que dormir, ele tem que... Entendeu? Então eu vejo como uma necessidade. É diferente de ser obrigação, é diferente de você estar... Isso é uma imposição. Imposição, a palavra é essa. Necessidade. Diego, estamos chegando no fim aí, né? Eu tenho uma pergunta, a última delas, que eu tenho certeza que convite de trabalho, convite de palestra, convite de curso não deve faltar para o senhor. Eu tenho uma curiosidade pessoal de saber se o senhor ainda pretende voltar ao mercado de trabalho, se o senhor quer ter um período sabático, quais são os planos do multicampeão Paulo Paixão para esses próximos meses, próximos anos? Vai assumir alguma preparação física? Vai dar mais um tempinho em casa? Como é que vai ser? Tem o carnaval, sabemos que o carnaval ainda não tá daquele jeito, mas, né? Não, na verdade eu fiz uma cirurgia da hérnia, né? Inguinal, e fazem 2 meses agora, dia 14, então um período proposital para que eu fizesse. E junto com ela, nós temos um grupo de preparação física no Brasil, tá? Que a gente troca mensagem todos os dias, aí vem um artigo aqui, um artigo ali, aí eu gosto de imprimir, sabe? Então tem várias apostilas lá, várias coisas lá, e a gente vai lendo, a gente abre o YouTube, né? O YouTube está sempre atualizado, né? Sempre atualizado o YouTube. Aí você vê vídeos aqui, vídeos ali, uma palestra aqui, uma palestra ali. E isso, agora, de uma forma bem simples que eu falo isso. Depois de ver tudo isso que está acontecendo, eu amo a minha profissão, eu não vou parar de trabalhar. Eu, de forma orgulhosa, trabalhei agora com um profissional, né, não tem... Ninguém discute, ninguém tem nenhuma dúvida da capacidade da profissional jovem, estudioso. E tudo que nós fizemos está dentro daqui que se entende que é a modernidade, que é quer dizer, com essa que eu falei, a integração físico-técnico-tática, com aparelhagem para coisa, né, com a parafernália, com a estrutura de montagem, com o dia a dia, treinamentos, N treinamentos diversificados. Então, eu não me vejo parando na preparação física. Questão de palestra, eu sou meio devagar, eu sou o Anderson falar, pai, você tem que... meu filho, entendeu? Então eu sou meio... Um bate-papo assim, eu falo, fico aqui, tá falando que acabou, para mim, entendeu? Agora, o que eu gosto de falar, principalmente com essa interação que está tendo, entendeu? Esse interagir é importante, porque ele puxa de você aquilo, peraí, vou perguntar o Paixão, vou perguntar aquilo. Então a gente sabe. Então eu me vejo altamente capacitado, até porque quando eu chego nos clubes, são todos jovens, sabe? Todas as pessoas que... E aí eles ficam, eu sempre fiz isso, sempre fiz aquilo, gostei disso, aquilo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E pessoas que levam os teus exemplos. Isso é fundamental. Então, como eu amo a minha profissão, gosto demais, entendeu? E agora, graças a Deus, atrelado ao Roger, né? Enfim, deixa eu só, antes de terminar, eu falei muito no Roger, mas o Abelão me passou uma mensagem de agradecimento. Parceiro, não sei o que, tu falou de mim, não sei o que, negócio do Mundial e outras coisas que eu falei. Mas eu falei a verdade, Abel, falei para ele, Pandemo, falei a verdade. Porque o senhor lembra muito bem que um dos pontos que eu citei, primeiro, a organização dele, diariamente. Tinha uma semana para trabalhar o micro completo. Eu trabalhei com outros treinadores, tá, que faziam isso. Estou citando agora mais essa recente, porque está muito recente agora do Abel e do Mundial Interclubes. Ele falou, parceiro, vai precisar de quantos dias? 3. 3 dias? Vai fazer o quê? Não, preciso fazer isso, fazer aquilo.
Tá, mas, pô, mas 2 não... Tá, eu vejo com você e tal. Aí ele escrevia, anotado lá, tudo anotado. Tinha minha programação, eu, o falecido antes, falecido Dudu, infelizmente que Deus tenha-nos no lugar, enfim, descansando. Fazia tudo direitinho, discutia com o Dudu, com o Anderson, com o Hélio. Eu não fazia programação e mostrava para eles. O que vocês acham? Assim? Ah, assim. Assim. Aí de vez em quando fala, isso aqui, mas quem sabe acrescentasse isso? Então, não tinha como. São 4 cabeças maravilhosas, pô. Entendeu? 3, eles. Então não tinha como dar errado. Então, e aí eu fazia, ele fazia. Chegava no dia a dia, ele perguntava de novo. Você é aquilo mesmo? É. E aí o homem é campeão do mundo, eles pensam que é... Entendeu? Pensam que é de graça. Não é assim. Então, na véspera do jogo, lembrando a parte tática, ele treinou o quê? Ó, o Ronaldinho vai virar para aqui, fazer essa bola. Rubens, não sai da linha. Rubens Cardoso, não sai da linha. Mantém a linha, não abre, que é para não ter a bola no meio do Deco, não sei o que. Treinou. E a marcação da saída de bola dos 2 zagueiros, né, que foi feito pelo Pato e pelo Yarley também. E treinou. A marcação do Fernandão sobre o Mota, tudo treinado. Treinou. E aí você ganha o Mundial, os caras vêm falando aí agora, quando veio, não sei o quê, já... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Futebol é cabeça. Futebol é... Inter e Barcelona, 54% a 46% de posse de bola. Quem diria, né? Gol do Gabirol. Mas é isso que eu quero dizer. Então eu me sinto, sabe, altamente capacitado para continuar desenvolvendo. É porque o principal que eu vejo, eu me sinto com saúde. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu gosto. Por quê? Para quê? Se eu recebo convite, Sim. Recebo convite. Um deles agora foi do concorrente lá do Paraná, que tá o Guarapuava, o pessoal foram campeões aqui do Sub-14, hoje, de manhã. Eles estão fazendo uma coisa é um projeto, né, que o Fernandinho está por trás, e está o Paulo, né, o Paulo que joga bola, enfim. Então, eu recebo convite. Graças a Deus eu recebo convite. Só que, de forma proposital, e se o Roger não está inserido, eu vou segurando, né? Daqui a pouco, o Papai do Céu sabe todas as coisas. A gente não deva apressar nada, porque ele escreve, ele é tão completo, o Papai do Céu ele tem um planejamento para cada um de nós. Ao mesmo tempo ele está ali, você pensa, calma que a sua hora, tudo vai chegar. E chegou, graças a Deus, a gente está bem. Até na partida dos meus filhos, teve um porquê, teve tudo, o planejamento dele, entendeu? Ele me deixou os netos queridos para a gente. Então, é a vida. Se você entender que tem um Deus, pronto, você vive. E não pergunta o porquê, vive, que ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Por favor. Bom, professor, ótimo papo, passou rápido, né? Foi muito rápido. Por isso que eu disse, ficava aqui falando. Mas da a produção. gente tem um tempo aqui, infelizmente temos um tempo, vamos renovar essa conversa aí. Claro. Certamente vamos renovar, abordando outros temas. Sim. Quero te agradecer aí a tua presença, o brilhantismo da tua participação, que certamente enriquece muito o tema que a gente quer abordar nos nossos cursos, né? Porque a gente está falando em questões técnicas, em questões de modernidade, em questões de evolução, em questões de inovação para o futebol. O futebol não é uma ciência, mas ele usa de várias ciências para potencializar rendimento, né? E é exatamente isso que tu trouxe para nós, com a tua contribuição, com a tua história, né? Mostrando rapidamente o que tu fez, o que tu compreendeu para evoluir, e a gente tem que estar em constante evolução. E é exatamente isso que a gente quer. Obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço. Nossa, uma honra, mais uma vez, de coração, ter estado aqui com o senhor. Enfim, acho que tudo isso só vem cada vez mais enriquecer o meu currículo, poder ter estado aqui. Eu vou dizer um negócio, cara. Fico feliz que tu não planeje, de alguma forma, te aposentar. Eu fico feliz que tu consiga
ter essa ideia de seguir trabalhando. É muito bom te ver nos clubes. E queria dizer uma coisa, eu vendo ali o Fernando antes de finalizar com o olhinho já cheio d'água, queria te falar que é muito bom saber que onde tu chega, depois que tu sai, o ambiente está melhor, está mais leve, as pessoas estão mais felizes, tu ilumina, tu irradia, e eu acho que acima do profissional, acima de tudo, eu sou um fã do Paulo Paixão Ser Humano. Eu queria te dizer que Obrigado. Toda essa energia que tu passou para nós aqui e toda essa vibração vai ser muito bom para a gente levar o resto da nossa semana, o resto dos nossos dias, e um dia eu quero chegar nesse entendimento da vida do mestre. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas palavras. Elas vêm a sinceridade nelas. Isso é muito bom para a vida, porque a vida ela é tão simples, e a gente, quando chega, a gente se dá de corpo e alma. Eu estou aqui no programa hoje de corpo e alma. Estou de corpo e alma. Quando eu estou num clube trabalhando, estou de corpo e alma. Isso talvez venha a fazer a diferença da gente deixar o legado de amizade, de carinho, de respeito, de amor. Por isso que a gente tem essa amizade, esse tempo. E o Papai do Céu vai nos abençoar até os últimos de nossas vidas, né? Estar juntos. É uma pena, pessoal, mas vamos ter que encerrar nossa conversa com o professor Paulo Paixão, mas já pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, para vocês virarem nossos curtidores, para que vocês virem os nossos ouvintes. Sejam sempre todos muito bem-vindos aqui conosco nesse bate-papo sobre inovação, sobre ciência, sobre modernidade e com grandes nomes como hoje foi o nosso querido professor Paulo Paixão, tá bom? Vemos vocês na próxima. Até mais.